Braga Neto chegando à superintendência, mais uma vez a gente roda aí, isso no prédio da Polícia Federal, na zona portuária do Rio, logo depois de ser preso, e depois ele é acompanhado por 2 agentes para um carro descaracterizado. É que, durante a audiência de custódia, que costuma ser dada a oportunidade do preso em falar algo, o Braga Neto não teria revelado nada que fosse considerado importante para o decorrer dessa investigação. A audiência de custódia acaba sendo a primeira oportunidade dele estar frente a frente hoje com o juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou destacando esse silêncio do general Braga Neto porque recordei que numa outra vez, quando a Polícia Federal fez uma rodada de depoimentos tentando ouvir suspeitos, ainda no ano passado, ele também ficou em silêncio. O britânico The Guardian chamou o general de aliado-chave do ex-presidente Jair Bolsonaro e citou a suposta tentativa de tomada de poder após as eleições de 2022. The New York Times afirmou que Braga Neto foi companheiro de chapa de Bolsonaro e que foi preso por, segundo a polícia, interferir nas investigações sobre uma conspiração para dar um golpe. O espanhol El País também destacou a proximidade de Braga Neto com o ex-presidente e frisou que o general foi ministro do governo Bolsonaro. O francês Le Figaro lembrou que no fim de novembro a polícia indiciou Braga Neto, Bolsonaro e várias outras pessoas no inquérito da trama golpista. Na mesma linha, o argentino La Nación colocou na manchete a suposta conspiração contra Lula e mencionou a investigação que envolve dezenas de autoridades e militares. A gente vai trazer agora a manifestação do Ministério Público sobre a prisão do Walter Braga Neto. A Procuradoria-Geral da União afirmou que a prisão preventiva de Walter Braga Neto evita interferências na investigação que apura o plano de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. O órgão concordou que a medida de prisão era adequada para garantir a ordem pública, evitar a continuidade do esquema criminoso e de interferências nas apurações que seguem em curso. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de dezembro de 2024, são 9 horas da manhã. O Procurador-Geral da República fez o primeiro pedido de prisão de um general na história e nesse pedido debitou a culpa a Bolsonaro, eliminando a dúvida sobre se irá denunciá-lo. Para que fique clara a importância da prisão do general Walter Braga Neto, basta citar que o Brasil só tem mais 19 generais de 4 estrelas além dele. E para se entender o gigantismo do processo que, para pegar o autor da tentativa de golpe, Jair Bolsonaro, precisou investigar e prender mais de 1 milhar de pessoas ao longo de quase 2 anos, basta ver que até hoje, a cada dia, surgem mais envolvidos. Só nos últimos dias foram mais 50 arrolados no processo. Outro efeito da prisão de Braga Neto foi calar também os aliados estrangeiros de Bolsonaro. Nenhuma palavra de Elon Musk, Trump ou Milei, devido à contundência das provas e da avalanche que tomou a mídia internacional. Mas o que acaba com Bolsonaro é o pedido de prisão do general pela PGR, que cita o ex-presidente, deixando claro que ele é o pivô de tudo isso e que ele é o próximo. O Supremo negou, por enquanto, o pedido sigiloso de prisão de Bolsonaro pela Procuradoria. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Só falta a prova de que ele sabia da agressão de Braga Neto sobre Mauro Cid, uma pressão para que ele revelasse o que sabia sobre as investigações da PF, relatasse o que havia delatado. Isso foi a causa da prisão de Braga Neto e de Bolsonaro, que acabou não saindo por conta de que falta provar que ele sabia da pressão sobre Mauro Cid. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Minha amiga, meu amigo, o Brasil tem só mais 19 generais 4 estrelas
além de Braga Neto. O primeiro, evidentemente, comanda hoje o Exército, é o Tomás Ribeiro Paiva, e depois você tem aí vários outros generais de 4 estrelas que compõem o alto comando das Forças Armadas, o alto comando do Exército, na verdade, né? O alto comando das Forças Armadas tem comandantes das outras forças. Muito bem, então é a primeira vez na história que um general de 4 estrelas é preso, na história pós-redemocratização do Brasil, né? Agora eu não cheguei a pesquisar se antes houve, mas seja como for, a redemocratização se deu em 1985, então nós estamos falando de, nos últimos 30 anos, nenhum general 4 estrelas foi preso. E tampouco durante os 20 anos da ditadura militar. Ou seja, mais de meio século que não se tem notícia de um general de 4 estrelas preso, se é que algum dia já teve. Bom, a questão da complexidade desse processo, que as pessoas precisam entender, todos aqueles que questionam a demora, com justeza, com razão, o cidadão fica indignado, claro, é compreensível, a gente respeita que todos fiquem indignados e queiram a solução desse caso devido à fartura de provas. Porém, é um processo muito complicado. Num primeiro momento, havia quase 2.000 pessoas, 2.000 envolvidos nesse caso, o que inclui, além da cúpula bolsonarista e o próprio Bolsonaro, os que quebraram a sede dos 3 poderes, os que financiaram, tudo isso era preciso provar, não basta. A lei brasileira, a lei penal de qualquer país democrático, não permite que você chegue e fale, olha, está na cara que foi o Bolsonaro que roubou, que foi o Braga Neto que fez, que foi o Mauro Cid que aconteceu. Você precisa ter uma prova ali que não deixe dúvida, uma prova cabal, porque isso protege a todos nós. Senão, amanhã alguém nos acusa, como fizeram com Lula. O Lula foi parar na cadeia porque tiraram uma foto dele visitando o triplex, sendo que o dono da empreiteira que estava à frente, que construiu lá o triplex, chamou o Lula para apresentar o imóvel para ele. O Lula não comprou, o Lula não assinou nada, o Lula nunca passou uma noite naquele imóvel. Mas o fato dele ter sido fotografado lá e de a empreiteira estar colocando eletrodomésticos dentro do triplex, foi considerado prova suficiente para botar o Lula na cadeia por quase 2 anos. Então, minha amiga, meu amigo, é preciso, mas como você vê, tudo caiu. No dia em que o Lula foi preso, eu, Eduardo Guimarães, publiquei um post, um artigo, dizendo: Lula vai voltar ao poder nos braços do povo devido à fraqueza da denúncia e da sentença, da condenação, da sentença penal do TRF4 e do Sérgio Moro contra ele. E não deu outra, porque se você não tiver uma prova cabal, uma prova que não dá para negar, apenas o fato de que é evidente, claro que é evidente, qualquer idiota percebe que o autor de tudo isso é o Bolsonaro, era em benefício dele. Mas isso não basta diante da lei. A lei funciona assim e é uma garantia para que quem é inocente não seja culpado sob, eu não gosto de usar esse termo, mas eu tenho que usar, sob alguma narrativa. Bom, vamos em frente. A prisão, então, abala o mito de generais como tutores do país, diz estudioso de golpes. Então, eles não são força moderadora, eles não são nada, são apenas funcionários públicos que têm que se portar direito ou cana neles. O Braga Neto, como eu falei, ele é o primeiro general 4 estrelas a ser preso. E o núcleo duro do bolsonarismo ficou caladinho. Até a família, o Eduardo Bolsonaro falou alguma coisinha lá, mas falou pouco. A maioria, agora o Bolsonaro veio a público ontem, mas os bolsonaristas, inclusive, fazem ameaça. 20 manifestações entre 100 parlamentares do PL
sobre o caso. Horas após o Walter Braga Neto ter sido preso, havia um silêncio sepulcral. Teve aquela Bia Kicis, que nunca fica de boca fechada, sempre para falar besteira, e eles dizendo que vão voltar, que vão dar a volta por cima, que vão pegar todos eles, que vão prender o Xandão, isso esses mais radicaizinhos. Mas o núcleo duro, próximo a Bolsonaro, ficou calado, e ele disse aí que fez uma declaração que você vai ver, desqualificando o processo. Mas a prisão de Braga Neto deixou muitos desses aliados do Bolsonaro sem dormir, não é? Você tem ali o Gilson Machado, sanfoneiro, que está envolvido. Você tem muita gente, o Onyx Lorenzoni, você tem muita gente que está envolvida nesse caso, que ainda vai vir a público. Os bolsonaristas avaliam que o Braga Neto caiu em armadilha da família de Ciri. Veja só, aliados do Bolsonaro dizem que os detalhes da prisão do Braga Neto reforçam uma suspeita antiga, de que ele teria caído em uma espécie de arapuca armada pelo general Mauro Lorena Ciri. Eles inventam cada versão maluca que a gente não acredita. As mensagens mostram que o pai do Mauro Ciri procurou Braga Neto para garantir que seu filho não estava fazendo delação. E aí o Braga Neto começou a fazer pergunta na versão dele, né? O Bolsonaro questionou a prisão do Braga Neto depois de 19 horas sem falar nada. E ele disse que, basicamente, que as investigações estavam concluídas. Como é que o Braga Neto poderia interferir? Na verdade, isso é um discurso para quem não tem a menor ideia do que está acontecendo em termos de persecução penal do Bolsonaro. Não tinha acabado investigação nenhuma. A mídia publicou várias vezes, não é, que as investigações ainda estavam em curso, e mesmo que tivessem sido concluídas, a obstrução, da tentativa de obstruir a justiça, foi pressionar o Mauro Ciri, a família do Mauro Ciri, para saber o que é que ele tinha contado. O que é que o Braga Neto ia fazer com essa informação? Não importa. Importa que ele não poderia fazer isso. Ele estava proibido de ter contato com o Mauro Ciri. Não é proibido. Tem medida cautelar. Bolsonaro não pode. Nenhum dos bolsonaristas. Valdemar Costa Neto não pode. Eles não podem se falar. Não podem fazer nada disso. Então o Bolsonaro ele dá uma de idiota e o gado, aqueles que acreditam em tudo que ele fala sem pensar, vão na dele. A imprensa internacional, como você viu no vídeo, acabou com o Bolsonaro. Acabou. O mundo inteiro está falando disso. Tanto que você não viu uma palavra do Elon Musk, que está sempre falando alguma besteira. Você não viu do Trump, você não viu do Milei, você não viu do Vítor Orbán, você não viu nenhum bolsonarista estrangeiro aí, qualquer palavra sobre isso, porque as provas são muito fortes. Aqui no relatório final da PF, o Braga Neto, depois do Bolsonaro, o Braga Neto é quem mais aparece, e você tem algumas provas como ele, como um vídeo, por exemplo, que você vai ver daqui a pouco, em que ele promete golpe. Um vídeo do Braga Neto prometendo. Mas ele não fala praticamente claramente em golpe, mas fala que espere que vai acontecer alguma coisa para impedir a posse do Lula. Quer dizer, aí é uma prova. Isso é uma prova. Isso é uma prova em áudio e vídeo de o Braga Neto prometendo um golpe. O golpe que os que estavam acampados na frente do quartel e foram ao Palácio da Alvorada atrás do Braga Neto pediam, né? O STF, então, determina a prisão, aqui é a notícia no portal do STF, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou nesse sábado a prisão do general do Exército, Walter Souza Braga Neto, a pedido da Polícia Federal, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então, quer dizer, é muito claro
Aqui você tem a decisão que autorizou a prisão e a busca e a apreensão, você tem a decisão que retirou o sigilo para que a gente possa ver agora o que foi escrito, você tem a representação da Polícia Federal pedindo a prisão e você tem o parecer da Procuradoria-Geral da República pedindo, denunciando o Braga Neto ao STF, pedindo a prisão dele. Então aqui você tem as ações de obstrução da justiça, não é, a Polícia Federal falando das ações de obstrução da justiça, e diz que as ações perpetradas indicaram que Braga Neto tentou obter dados repassados pelo Mauro Cid à investigação com o objetivo de controlar as informações fornecidas e alterar a realidade dos fatos apurados, além de consolidar o alinhamento de versões entre os investigados. Essa foi a razão da prisão do Braga Neto. E você tem aqui na Procuradoria, você tem, eu vou mostrar aqui para você, aqui na manifestação da Procuradoria você tem um trecho, diz aqui que a representação rememora que os principais indicativos da atuação de Braga Neto nesse sentido de interferir nas apurações ocorreram ainda durante as apurações dos fatos relacionados à petição 11645, Operação Lucas, investigação que teve Mauro César Lorena Cid como um dos investigados, e aponta que as apurações identificaram trocas de mensagens realizadas no dia 12 de setembro de 2023 entre o Braga Neto, o Mário Fernandes e outros. E aqui você tem uma citação a Bolsonaro, que a investigação é relativa ao Jair Bolsonaro. Essa é a parte mais importante no que diz respeito ao Bolsonaro, e que mostra, você veja aqui em letras maiúsculas ainda, o PGR publicou, Jair Bolsonaro. Então, ele está sendo dito aí que tudo isso aconteceu por causa dele. Mais eloquente do que isso não pode existir. Então, o Procurador-Geral da República, a quem caberá a primazia de dizer se o Bolsonaro vai ser indiciado pelo STF, tornado réu, assim que voltar o judiciário a funcionar em 1º de fevereiro, até lá você vai ter uma manifestação desse Procurador-Geral da República que vai incluir tudo que está aqui nessas 884 páginas. Não é brincadeira, o PGR acabou com a dúvida, está tudo muito claro, minha amiga, meu amigo, está tudo muito claro, e a Procuradoria-Geral da República já esclareceu que a denúncia vai ser feita, porque tudo isso que está acontecendo, está acontecendo por causa do Bolsonaro. O Supremo não quis prender agora o Bolsonaro, talvez para evitar que ele se vitimize, e também porque precisa provar que ele participou da pressão. Por quê? Uma pessoa, a lei brasileira, é isso que as pessoas precisam entender, a lei brasileira não permite que se prenda ninguém antes de que o processo dessa pessoa seja concluído. Está no artigo 5º da Constituição Federal, que ninguém será preso antes do trânsito em julgado da ação penal contra si. Trânsito em julgado é o seguinte: quando acabou a ação penal, você não tem mais recurso, não tem mais nada. Você foi condenado finalmente e nada mais pode mudar isso. É a lei brasileira, a Constituição brasileira que manda isso. Então não pode prender o Bolsonaro. O que fizeram com o Lula foi ilegal. E ninguém quer que o Brasil continue prendendo pessoas ilegalmente. Você só pode prender se a pessoa tentar atrapalhar as investigações. E foi o que o Braga Neto fez, e há indícios de que o Bolsonaro também participou disso, mas precisa provar, não basta dizer que está na cara. Bom, o mercado financeiro, por sua vez, faria o Braga Neto presidente. Veja só você. E o
QG do golpe funcionava em uma mansão do Lago Sul. A campanha de Bolsonaro manteve a casa em bairro Nobre como comitê. O material escondido com o assessor de Braga Neto que mais chamou a atenção é HD, computador, pendrive, um monte de material que deve conter muito mais do que já se sabe. Quer dizer, a investigação não terminou, como disse o Bolsonaro. E, por fim, esse vídeo aqui que todo mundo viu, do Braga Neto prometendo aos golpistas, não é? Que o golpe ia sair, diz que é uma das maiores provas contra o Braga Neto de que ele tramava um golpe junto com o Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.